Então bora lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você quer vencer na vida, você precisa urgentemente se tornar um líder. Se você quiser saber como e do porquê disso, veja o vídeo até o final. Eu sou João Oliver, já deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal e coloque o que você achou aí nos comentários para que o YouTube engaje com o canal e recomende para mais pessoas e a gente se transformar em uma grande comunidade. E qual que foi o intuito de eu estar fazendo esse vídeo? Eu verifiquei uma tendência de que as pessoas que serão prósperas no futuro, elas necessitarão de se tornar um líder. E qual que é o motivo disso? Eu fiz uma análise e eu percebi uma coisa. As pessoas, atualmente, elas estão sendo muito mais individualistas. O que seria individualista? Individualista é aquela pessoa que ela pensa muito mais nos próprios pensamentos, nas próprias sensações, nos próprios prazeres, ou seja, ela pensa mais nela do que em outras pessoas, do que no bem coletivo. Ou seja, ela se prioriza primeiro do que priorizar talvez o que seria ideal para um conjunto de pessoas. E não necessariamente isso torna essa pessoa ruim. Mas qual que é o motivo que fez as pessoas a cada dia mais se tornaram individualistas? Eu fiz uma análise. E nessa análise eu percebi que o individualismo ele surge principalmente por conta das redes sociais, mas não somente das redes sociais em si, mas do fator tela. O que é o fator tela? A tela que a gente vê hoje, seja por meio de qualquer aparelho eletrônico que a gente utiliza, é simplesmente artificial. Ou seja, não é algo que a gente consiga encontrar naturalmente na natureza. E o que isso implica? É que por ser algo artificial, tem efeitos colaterais que provavelmente são desconhecidos, pois não está do nosso corpo, ou seja, não é padrão do nosso corpo estar lidando com telas. Então tem efeitos colaterais que a gente ainda desconhece e que a gente foi aprendendo conforme o tempo dos efeitos que as telas geram na gente. Um desses efeitos principais é, por exemplo, a insônia. Só que teve outro estudo que foi realizado que ele identificou que as pessoas que utilizam com frequência ou passam um tempo exagerado em telas, seja porque passa diversas horas ou porque são todos os dias, que praticamente hoje em dia são a maioria das pessoas, o que acontece com elas? Elas perdem sensibilização social. O que é sensibilização social? Nada mais é do que você ter sensibilidade com outras pessoas, você saber conversar, você saber entender as emoções de outras pessoas. Não é à toa que hoje em dia parece que as pessoas elas desaprenderam a conversar, simplesmente por conta do efeito tela. As pessoas estão tão acostumadas a lidarem com as telas em suas vidas, que quando trazem elas para um ambiente social, para um ambiente com pessoas, elas não conseguem estar lidando bem, justamente porque elas perderam sensibilização social. E um efeito que isso ocasiona também é a falta de empatia. O que seria empatia? Empatia nada mais é do que o que mais se aproxima de amor ao próximo. Ou seja, de você ser compadecer, você sentir emoções em relação a outras pessoas. Só que as telas, elas tiram esse efeito de empatia, diminuem a sua sensibilização social. E o que torna isso as pessoas mais individualistas. E elas começam a abdicar do senso comum, do senso de coletivismo. Mas qual que é o real efeito colateral disso? E qual que esse problema consegue estar gerando na sociedade? As pessoas, por se tornarem mais individualistas, elas acabam esquecendo do bem coletivo. E aí elas focam mais em si mesmas. O problema é que elas focam mais em si mesmas, só que o foco delas em si mesmas é por meio do quê? Do algoritmo que elas consomem nas redes sociais. Ou seja, a pessoa que consome redes sociais, ela entra numa bolha de informações onde ela se sente extremamente confortável. Não é à toa que as pessoas que geralmente, quando são expostas a situações atualmente
divergentes daquela concorda, as situações ou opiniões divergentes daquela concorda, o que faz? Essa pessoa fica extremamente estressada. E isso nada mais é do que a falta de sensibilização social. Ela não consegue mais enxergar um novo ponto de vista, porque ela já foi totalmente imersa em uma bolha, onde para ela tudo que está naquela bolha é verdade. E há diversas bolhas na internet. E teoricamente isso não seria tão negativo. O problema é que boa parte do conteúdo na internet é um conteúdo fútil ou desinformativo, seja por meio de fake news, seja por meio de conteúdos que não são realmente relevantes, que não são informativos e nem úteis em sua vida. Boa parte do conteúdo ele é desenvolvido para entretenimento e não para que você se desenvolva pessoalmente, igual o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. E o que isso implica? Isso implica que as pessoas elas acabam perdendo a capacidade cognitiva, porque como elas se tornam individualistas e elas não querem aceitar a opinião de outras pessoas, ela apenas aceita aquilo que ela consome nas redes sociais. Se ela consumir apenas porcaria nas redes sociais, o que vai acontecer? A mente dela vai reter apenas coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que provavelmente farão mal para ela. E uma coisa que você percebe é que com essa dessensibilização que as redes sociais, que as telas ocasionam, a gente consegue fazer isso com uma referência ao aumento de índice de problemas psicológicos e de autismo. Atualmente foi feito um estudo que o autismo e os problemas psicológicos, eles aumentaram numa proporção extremamente gigantesca, cara, de uma época para outra. É claro que tem a ciência que possibilitou mais estudos, que possibilitou estar analisando mais casos. Entretanto, você percebe que não é apenas coincidência a internet, as redes sociais, as telas terem aumentado o nível de uso proporcionalmente e os problemas psicológicos, os problemas de autismo terem seguido essa mesma proporção que subiu, né, o uso de telas, o uso da internet, o uso de redes sociais. E o que? Problemas psicológicos, autismo, eles ocasionam principalmente o quê? Nas pessoas afastarem das outras pessoas. Então você percebe que tem uma correlação direta entre socialização e internet, que ocasiona em graus de autismo, graus de problemas psicológicos e diversos outros problemas, como eu falei, por exemplo, a insônia. E o que ocasiona isso? As pessoas, por elas se tornarem mais individualistas, elas podem ter mais problemas psicológicos e por elas estarem imersas dentro de uma bolha, provavelmente ela só vai conseguir produzir as coisas que ela consome. E provavelmente as coisas que ela consome não são coisas úteis, provavelmente as coisas que ela vai conseguir produzir não sejam coisas realmente relevantes em suas vidas. E como você pode aproveitar dessa situação para conseguir se tornar uma pessoa diferenciada, que é você que está vendo meu conteúdo agora, que é o motivo do porquê que você tem que se tornar um líder. Primeiramente, a gente tem que entender do porquê que ser um líder numa sociedade totalmente individualista é extremamente positivo. As pessoas individualistas, elas já abdicaram do senso coletivo, ou seja, elas só vão acreditar, elas só vão botar fé em pessoas que estejam provavelmente acima delas. Raramente você vai aceitar condições de uma pessoa que está abaixo de você. Você geralmente vai aceitar condições, você vai, digamos, se submeter a condições de pessoas que estão acima de você. E isso nada mais é do que hierarquia. Hierarquia existe no reino animal e nós somos animais. Então, é da nossa natureza acreditarmos em alguém que está superior a nós. Só que como a nossa sociedade é individualista, atualmente, antigamente, você, mesmo sendo de um grupo, existia diversos níveis de hierarquia entre as pessoas. Só que agora, como todo mundo está sendo individualista, o fator hierarquia está meio que desaparecendo. Só que ainda há uma pessoa, em exclusivo, que consegue ainda estar se sobrepondo no meio de uma população individualista, que são os líderes.
E esses líderes, eles têm o poder porque individualistas confiam em líderes. E por que eu falo isso? Tudo que eu consegui na minha vida foi porque eu botei a cara e eu assumi a responsabilidade de estar fazendo algo. Tudo. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu não sou uma pessoa que digamos, que gostava de socializar. Que era uma pessoa extrovertida, que gostava de socializar o tempo todo, que era extremamente comunicativa. Não, eu sempre fui uma pessoa introvertida. Só que eu sempre gostei de fazer apresentações. Seja na escola, seja na faculdade, seja em um ambiente de trabalho. E isso foi extremamente positivo para mim, eu agradeço isso. Porque apesar de eu ser introvertido, de eu não falar com tanta frequência, eu gostava em trabalhos de entrar na linha de frente, de colocar, bater a mão no peito e falar, não, eu vou fazer. Eu vou fazer dar certo, eu vou apresentar, eu vou estudar o que precisa ser feito, eu vou adquirir a responsabilidade da nossa turma tirar nota. Eu fazia isso. E isso foi extremamente positivo para mim. E eu percebo que as oportunidades de trabalho que eu adquiri, as oportunidades todas que eu tive, foi por quê? Porque eu me expus. Eu bati no peito e falei, não, vai ser eu que vou estar fazendo isso. E isso nada mais é do que uma qualidade de líder. Muitas pessoas associam líder a pessoas extrovertidas, porque pessoas extrovertidas, elas conseguem ter um controle maior sobre administrar mais pessoas. Isso é um fato, porque ela, por ser mais comunicativa, ela consegue lidar melhor com outras pessoas. Só que eu identifiquei que há outros fatores que fazem você se tornar um líder. Então agora eu expliquei tudo para você do porquê que você tem que se tornar um líder numa sociedade individualista. Porque as pessoas individualistas, elas apenas vão se submeter a líderes. Pois apenas elas confiam em poucas pessoas, líderes são poucas pessoas, que são escolhidas a dedos por uma maioria. E por que se tornar líder é extremamente vantajoso? Que eu vou explicar agora. E de como você se tornar um líder. Primeiramente, o líder, ele tem diversos benefícios porque, teoricamente, o líder ele pode decidir o rumo do seu destino. E as pessoas, elas confiam em você para decidir também, provavelmente, o destino delas. E se você for o líder, você literalmente consegue identificar coisas que talvez as pessoas não identificariam. Você vai ter oportunidades porque você vai ter acesso a coisas que outras pessoas não teriam. E isso é o ponto positivo de ser um líder. Porque você tem um controle maior sobre a situação, sobre as opções. Coisa que outras pessoas talvez não conseguiriam. E por que você tem mais acesso a isso? Porque mais pessoas depositaram confiança, energia, comunicação, desenvolvimento, as pessoas depositaram mais coisas em você. Então você automaticamente possui um nível de barganha muito alto. E como se tornar um líder? Que foi 3 coisas que eu identifiquei que você precisa se tornar um líder, independente de você ser uma pessoa introvertida ou de você ser uma pessoa extrovertida. A primeira é responsabilidade. Lembra que eu falei que as coisas que eu consegui na minha vida foi porque eu batia no peito e falei, não, vai ser eu que vou fazer. E eu fui lá e cumpri, ou seja, eu coloquei tudo o que, toda a responsabilidade da nossa vitória, do nosso sucesso, eu coloquei em mim. E isso é extremamente atraente para as pessoas. Então as pessoas confiam geralmente em líderes que são responsáveis, que colocam o seu próprio pescoço em risco, que colocam o seu próprio corpo em risco, que colocam o resultado daquilo em você. Então, a partir do momento que você ser aquela pessoa responsável, que cumpre com o que fala, que adquire o comprometimento de algo por si próprio, que você não espera outras pessoas estarem passando para você, automaticamente essa responsabilidade que você tem, ela vai ser bem vista, ela vai ser vista com bons olhos. Não é à toa que geralmente encarregados, pessoas em alto escalão, são pessoas geralmente mais responsáveis. Porque elas conseguem ter a coragem, que inclusive é uma das qualidades da pessoa responsáveis, de estar assumindo um risco que talvez outras pessoas não estariam assumindo. E isso é extremamente atraente caso você queira se tornar um líder.
E qual que é o segundo motivo que eu acho que é o mais importante? Que é a exposição. Você não precisa se expor o tempo todo, mas é necessário que, nos momentos certos, o líder esteja se expondo. O líder é aquele que vai defender o grupo e vai atacar juntamente com o grupo. Ele que vai dar a voz. Ele que vai dar a iniciativa. E para o líder dar a iniciativa, ele precisa se expor de alguma forma. Entendeu? Então, as pessoas que se expõem, as pessoas que aparecem, elas têm mais probabilidade de se tornarem líderes. Mas principalmente aparecer no momento certo. Se você aparecer no momento errado, provavelmente você pode ser visto até mesmo como um palhaço. Mas se você souber os momentos certos em que o líder tem que atuar, em que o líder tem que falar, em que o líder tem que se expressar e dar a própria opinião, essa pessoa, ela vai ter poderes que a maioria das pessoas não tem. Porque ela vai saber identificar a necessidade do que as outras pessoas que confiaram a liderança para ela acreditam. Então, além do fator da responsabilidade, o fator da exposição é extremamente necessário. Porque é isso que faz a pessoa se tornar um líder. E qual que seria o terceiro fator? O terceiro fator, ele abrange praticamente diversas outras habilidades, seja como carisma, como coragem, mas esse fator nada mais é do que o fator que basicamente define o líder, que é o companheirismo. O líder, ele geralmente vai ser escolhido como líder porque ele tem o fator de companheirismo na questão de quê? De que ele vai estar lutando por princípios de que todas as pessoas confiaram a ele. E para isso é necessário que essa pessoa ela tenha um nível de companheirismo muito alto. Ou seja, a pessoa que é líder, ela tem que ter pelo menos um nível de empatia, de companheirismo, de carisma, de coragem, de autoestima, que é o principal. E por que principalmente o companheirismo e a autoestima? A gente não consegue confiar em pessoas que têm uma autoestima baixa. A gente confia em pessoas que têm autoestima alta, porque você ter uma autoestima alta significa que você tem hormônios, que você tem, digamos, um corpo, uma mente saudável para poder estar atuando na linha de frente. Então as pessoas, elas botam a confiança delas, o companheirismo delas, as pessoas, em pessoas que possuem autoestima. E você possuir autoestima é justamente você falar, cara, eu vou fazer e eu consigo e vai dar certo. Eu assumi a responsabilidade. Autoestima nada mais é do que você fazer coisas que elevam a sua estima. E coisas que elevam a sua estima é coisas que você fala que vai fazer e você cumpre com aquilo. Automaticamente isso aumenta a sua autoestima. E para você fazer isso, você tem que ter um nível de companheirismo muito alto. Além de responsabilidade e de também do outro ponto que eu tinha falado, que é responsabilidade, o companheirismo e... Nossa, gente, eu esqueci agora. Mas tá, isso é relevante. Mas são esses 3 princípios que eu falei no decorrer do vídeo, que você precisa para se tornar um líder, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a situação. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus sinceros agradecimentos. Já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.